Amados, nós estamos aí nesse tempo, né? Que é um tempo de avançar. Diga para o seu irmão, tempo de avançar. Fala para ele, tempo de avançar. Nós estamos num tempo de avançar. E interessante que muitas vezes, ao longo desse percurso, né, nós temos percalços. Sabe o que é isso? Percalços, contrariedade, algumas dificuldades, né? E é exatamente nesse momento que muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas eu quero que você, com muita fé, olhe para o seu irmão e diga assim: você vai alcançar o que Deus tem preparado para você. Você crê nisso? Você pode dar um amém, um glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai alcançar. Independente das circunstâncias, você vai alcançar. Amém? Independente das circunstâncias, Deus vai agir na sua vida e você vai alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas é interessante que no meio desse percurso, muitas vezes, a nossa humanidade, ela grita. A nossa humanidade, ela grita. E amados, ela grita tão alto. A nossa humanidade grita tão alto que muitas vezes esse grito chega no coração de Deus. Ela grita tão alto que Deus precisa trazer para nós uma palavra de ordem. Lembra quando você era criança e você fazia pirraça na rua? Você era uma criança que fazia pirraça na rua? Muitos burburinhos. Você era uma criança que fazia pirraça na rua, que chorava, ficava chorando pelas coisas? E aí parava, se jogava no chão. Aí minha mãe falava: para com isso! Cala sua boca! Engole o choro! Dava uma palavra de ordem. E a gente parava e ficava... Dava uma palavra de ordem, não tinha motivo para a gente estar ali, daquele jeito. Não tinha nenhum motivo plausível para estar ali fazendo aquele estardalhaço. Então tinha que vir alguém com uma palavra de ordem e falar: para com isso. Para. E são nos meios, e é exatamente no meio desse trajeto de avançar, que muitas vezes nós nos deparamos com coisas que, humanamente falando, talvez pudesse nos levar a parar, a chorar, a gritar. Mas então vem aquele que olhou para a nossa vida e traçou um propósito. Vem aquele que é infinitamente maior do que todos nós juntos e olha para nós e fala: para.
e continue a avançar. Levanta, bora. Filho, bora, levanta. Vamos andar. Bora. Vamos. Vamos. Vocês estão entendendo isso? Você está entendendo? Vamos. O Espírito Santo me levou ao texto que está em Êxodo capítulo 14, que é exatamente a saída do povo de Israel do Egito. E eles se deparam numa posição que havia o mar à frente e atrás a poeira dos inimigos, dos carros e cavalos de Faraó. E é nessa hora que muitos de nós ficamos encurralados entre o passado e o impossível. Pensa, o povo de Israel era escravo lá no Egito. E a escravidão era o passado deles. Mas agora eles estavam diante do impossível. E às vezes Deus nos leva para esse lugar entre o passado e o impossível. E ali nos sentimos encurralados. Ali nos sentimos encurralados. E aí então eu vejo que a euforia da saída do Egito começa a terminar quando nos deparamos com algo nessa trajetória que é impossível. O povo de Israel estava avançando, sim ou não? Sim ou não? Eles estavam avançando para um status melhor. Eles estavam saindo de escravos para livres. Eles estavam avançando, diga comigo, o povo de Israel estava avançando. E eu quero ouvir só aqueles que estão avançando, dá um glória a Deus. O povo de Israel estava avançando. Eles estavam saindo do status de presos, escravos e caminhando para a liberdade. Só que num dado momento, eles se deparam com o impossível. Parece que a euforia da liberdade foi breve para aquele povo. Porque após séculos de escravidão, agora eles estavam indo para uma nova jornada. E o inimigo estava logo atrás. Eles tinham terminado de sair do Egito. E o inimigo estava logo atrás. Êxodo capítulo 14. Abra comigo, por favor, sua Bíblia. Êxodo capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon,
em frente desse lugar, junto ao mar, vocês, amados, quem é que estava levando este povo a esta situação? Era Faraó ou Deus que estava dando uma ordem para eles? Nada, absolutamente nada que aconteça contigo nesta terra não seja vontade de Deus, seja ela absoluta ou permissiva. Porque se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você tem um dono, e Satanás não pode mais tocar na sua vida. Nós somos direcionados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É Ele quem faz a ferida, é Ele quem cura a ferida. É Ele quem faz e é Ele quem cura. Porque nós temos um dono, e nada passa desapercebido por Ele. Quantos estão entendendo isso? Deus vira-se para Moisés e fala assim: Moisés, leva o povo para essa situação. Foi Faraó que direcionou eles? Não. Moisés, leve este povo para esta situação. Continuando. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: eles estão desorientados e presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Ora, Deus colocou um pensamento no coração de quem? Do inimigo. Colocou um pensamento no coração de Faraó: eu vou endurecer o coração dele, para que ele persiga vocês. Quem estava fazendo isso era o diabo ou o Senhor? O Senhor. Então, uma coisa que eu quero te falar: seja qualquer tipo de circunstância que você está enfrentando hoje, tem muitas delas que são suas escolhas, e as suas escolhas estão dentro da vontade permissiva de Deus. Mas uma hora Deus vai fazer prevalecer a vontade absoluta dele em todas as coisas. Não estou entendendo isso? E contra a vontade absoluta de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Se você não plantou isso na sua vida que você está enfrentando hoje, tenha certeza que Deus tem um caminho sobre as águas para você. Deus tem um caminho. Quantos estão entendendo isso? Muito bem. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Satanás foi diante de Deus e falou assim: está vendo lá meu servo Jó? Deus falou para ele: fiel, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Também, você dá tudo para ele. Me deixa, Satanás falando, me deixa tirar tudo dele, para ver se ele não blasfema na sua cara. E Deus falou: vai. Só Deus pode permitir. O diabo também não tem vontade própria. O diabo só tem vontade própria até Deus falar que não, basta, chega. O diabo também não tem vontade própria. Continuando. Eles assim o fizeram, versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra
e levou consigo o seu povo, levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, o quê? Saíram o quê? Saíram o quê? De qualquer maneira? Triunfantemente, corajosamente. O povo de Israel continuou avançando. Nós estamos num tempo de avançar, e as circunstâncias não vão te parar. Você continuará a avançar, porque neste seu avanço existe um propósito celestial, e você dará luz aos sonhos de Deus nessa terra. Você precisa continuar a avançar. Fala para o teu irmão, avança, meu irmão. Não para não, fala para ele, não para não. Não para não. Mas você precisa ter coragem. Diga comigo, coragem. Amados, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Abra aí a sua Bíblia aí em Hebreus 10, 38. Está ali no nosso tema, Hebreus 10, 38. Abre aí, coloca aí. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós não somos daqueles que retrocedem. O pau pode estar quebrando. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós precisamos continuar marchando corajosamente, de uma maneira triunfante, porque isso dará glórias ao Senhor. E era exatamente isso que Deus queria fazer: glorificar o nome dele em cima de Faraó. Deus também há de glorificar o seu nome em cima dessa circunstância que você está enfrentando, independente de que tamanho for. Deus é muito maior do que tudo isso. Ele quer glorificar o nome dele nessa circunstância. 9. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos, não ficou ninguém para trás, e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com o quê? Ficaram com o quê? Então a humanidade começa a entrar em ação. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma ordem, mas então a humanidade começa a entrar em ação. Eles ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, quando a gente escuta de clamor, nós achamos que eles fizeram uma oração poderosa, né? Não, amados, eles gritaram com medo. Ai, meu Deus! Foi esse o clamor. Não foi: Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia! Não foi isso não. Eles estavam com medo e eles gritaram com medo: ai, meu Deus!
manifestou fé. Pelo contrário, eles manifestaram críticas a Moisés. Vamos continuar lendo? Será, versículo 11, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Eles não clamaram a Deus fazendo uma oração de fé, eles clamaram com medo, eles clamaram de lamentação. Eles não clamaram de louvor, de adoração, eles clamaram de lamentação. E as circunstâncias, elas têm o poder de tentar fazer isso conosco. Não foi isso, versículo 12, não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Deixe-nos em paz, pois queremos continuar escravos. E Moisés estava elevando este povo de nível, Deus estava elevando eles de nível. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Tem muita gente querendo fazer negócio com o diabo só para se manter vivo. Vou repetir. Tem muita gente querendo fazer negócio com Satanás só para se manter vivo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo muito melhor, muito mais alto para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? O Senhor lutará por nós. O Senhor está guerreando em nosso favor. Os nossos olhos naturais muitas vezes não estão enxergando o que Deus está fazendo, mas Deus já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, e Ele estará guerreando por nós. Mas chega num dado momento que nos sentimos encurralados entre o passado e o impossível. Entre o passado e o impossível. E a reação natural de todo humano é entristecer-se, é gritar, é ter medo diante de uma grave crise. Diante de uma grave crise, essa é a reação natural. E amados, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe da nossa reação. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa reação. Infelizmente, aquela imponência que nós tínhamos no Éden, antes do pecado, nós perdemos lá no Éden. A imponência de que Adão tinha de governar todas as coisas, e nenhum daqueles animais selváticos, domésticos, nem mesmo a natureza poderia superar quem era Adão. Depois do pecado, ele começou a sentir frio, dor, medo, cansaço.
Então a nossa natureza distorcida pelo pecado lá no Éden permanece até hoje. Então automaticamente, quando estamos diante de circunstâncias impossíveis, nós sentimos medo. Nos sobe um frio na barriga. Sim ou não? Nos sobe um friozinho na barriga. Nós sentimos medo. Diante de diagnósticos, de, sei lá, notícias ruins. E nesse momento, nós não fazemos uma oração de imediato, de fé. Nós gritamos: ai, meu Deus. Mas interessante que, em meio a isso tudo, Deus não perde o controle de nada. Deus está em absoluto controle. Deus está em absoluto controle. Em meio ao caos e ao clamor, a resposta de Moisés, vinda de Deus, é radicalmente contrária à intuição humana, à reação humana. Radicalmente contrária. Versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Moisés diz: mas Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Interessante que a memória do povo de Israel foi muito seletiva. Porque, ora, eles estavam no Egito e eles começaram a ver milagres, sinais, prodígios que o Senhor Deus estava trazendo sobre o povo egípcio. Eles estavam ali vendo o rio se transformar em sangue. Eles estavam vendo chuva de pedras. Eles estavam vendo vários sinais. Vários sinais. E com mão forte, Deus estava resgatando aquele povo da escravidão. Então, quando eles se depararam com uma situação, eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez lá no Egito, de todos os sinais, de todos os prodígios. Eles se esqueceram. Acalmem-se. Fala para o seu irmão assim: acalma. Fala para ele: se acalma, se aquieta. Se aquieta, se acalma, em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento humano venha sobre o teu coração agora. Que a paz que excede todo entendimento humano venha sobre a tua vida agora. Acalme-se. Aquiete-se. Acalme-se, aquiete-se. Moisés estava passando uma mensagem para aquele povo que era acalmar-se, confiar e marchar. Acalma. Se acalma.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma o teu coração. Faz pro teu irmão. Se eu fizer isso para Maria, não faz para mim não. Outro dia ela estava brigando comigo, eu abri a Coca-Cola fez. Ela, não faz para mim não. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Acalme-se. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se eu continuar fazendo muita gente vai dormir aí. Acalme-se, mas nem tanto. Não, acalme-se. Acalme-se. Tenha fé que Deus está agindo. Tenha fé que Deus está trabalhando. Tenha fé que Ele continua no controle de todas as coisas. Tenha fé. Mas a nossa fé não pode ser uma fé passiva. Porque ao mesmo tempo que Moisés fala para o povo: aquietai-vos, acalmem-se, mas marchem. Quantos estão entendendo isso? Ao mesmo tempo que nós temos que ter uma paz que excede todo o entendimento humano, nós não podemos ficar parados. Nós temos que continuar avançando, porque existe um propósito de Deus para nós lá na frente. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar avançando. Diga para o irmão: meu irmão, você precisa continuar avançando. Fala para ele: você precisa continuar avançando em nome de Jesus. Você precisa continuar avançando. Mas pastor, na frente tem o impossível. Mas Deus já tem um caminho pelas águas. O que o povo de Israel não sabia é que Deus já havia preparado o caminho. O que nós não sabemos é que mesmo diante das impossibilidades, Ele já tem não só uma saída, Ele tem várias saídas. E aonde não existe saída, Ele vai fazer a saída. Ele vai chamar a existência a saída. Você entende isso? Ele vai chamar a existência pela palavra do seu poder. A saída. Não tem saída. Atrás está o meu passado, adiante está a impossibilidade. Eu estou encurralado, mas Deus já tem uma saída para isso. Deus já tem um caminho sobre as águas. Só que a humanidade não nos deixa enxergar isso. Interessante que Moisés também vai a Deus no versículo 15, dizendo: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Porque lá no cantinho Moisés também estava: ai meu Deus, e agora? Amados, humanidade. Moisés também estava no cantinho: ai meu Deus, e agora? E agora? Então Deus vira-se para Moisés e fala: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
Diga aos filhos de Israel que continuem avançando. Ei, você não vai parar. Você vai continuar a avançar. Você vai continuar marchando. Você vai continuar caminhando. Então é nessa hora que o povo precisa tomar uma decisão: obedecer e marchar, ou ser dizimado pela situação. Nessa hora você precisa tomar uma decisão: obedecer e avançar para aquilo que Deus tem contigo, ou deixar a circunstância te consumir. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia, deixa aqui guardadinho o texto de Êxodo, nós vamos voltar. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um propósito lá na frente. Pastor, não estou entendendo nada. Eu também às vezes não entendo nada, mano. Eu também muitas vezes não entendo nada. Mas uma coisa eu preciso fazer todos os dias: continuar avançando. Levantar e avançar, um passo de cada vez. Levantar e avançar, porque o Senhor Deus nos deu uma ordem, Ele está conosco nesse caminho. Jesus está conosco neste caminho. Nós precisamos continuar avançando. Paulo entendeu muito bem: eu quero deixar o passado para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O meu passado não vai mais. Quem é esse gato? É a gatinha, né? Esse passado não vai mais me alcançar. Ei, você precisa saber disso. Se você parar, o passado vai te alcançar. Eu não quero voltar para a pessoa que eu era no passado. Não quero mesmo. Se eu parar, o passado vai me alcançar. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Se eu parar, o passado vai me alcançar. Paulo entendeu muito bem isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo. Todas as vezes que o passado quiser te alcançar, continue avançando. Continue avançando.
Todas as vezes que as circunstâncias quiserem lembrar você de quem você era no passado, o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Continue a avançar. Continue a avançar. Continue a avançar. Não para, continua caminhando. Aleluia. Prossigo para o alvo. E o alvo é o propósito de Deus na sua vida. Ei, não deixe o passado e nem a circunstância atual roubar o propósito que Deus tem contigo. O que Deus colocou no seu coração. E quando falo isso para você, falo para mim primeiro. Quando falo para você, prego para mim. Não deixe a circunstância roubar o que Deus tem contigo. Continue caminhando. Continue avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Continue avançando, continue indo adiante. Ah, pastor, mas eu preciso de um milagre. Então você está no lugar certo, porque aqui é lugar de milagres, aqui é lugar de transformação, aqui é lugar do sobrenatural de Deus acontecer. Aqui é lugar de milagres, aqui é local do sobrenatural de Deus acontecer. É aqui. Volta lá em Êxodo, para nós encerrarmos daqui uma hora. Então nós chegamos num ponto de que nós precisamos avançar e obedecer a Deus, porque se nós não obedecermos o Senhor, nós vamos paralisar, porque o medo tem essa característica de nos paralisar. O medo paralisa. Lembra que eu falei aqui na quarta-feira que Davi continuou avançando ainda pelo vale da sombra da morte? O vale não é um local de permanência, o vale é um local de passagem, é um corredor. Mas se nós paralisarmos por causa do vale, por causa do medo, se nós paralisarmos no vale, nós não vamos sair de lá. Todo vale vai passar. Todo vale vai passar. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar caminhando. Porque aonde não há caminho, Deus vai fazer caminho. Aonde não existe porta, Deus vai abrir a porta. Aonde não existem fontes no meio do deserto, Ele vai fazer brotar uma fonte no meio do deserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, finalmente, o povo de Israel resolve obedecer. E quando você resolve obedecer, em detrimento das circunstâncias, você verá a mão de Deus se movendo sobre a sua vida. Você verá o milagre de Deus acontecer. Amados, hoje, eu estou aqui em cima desse púlpito,
olhando para um milagre entre a irmã Marlúcia e Michele. Foi fácil a caminhada? Foi fácil? Chorou? Quis desistir? Gritou? Sua fé foi questionada? Mas o milagre está aí. Continue a avançar. Continue a avançar. Continue. 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 Então o povo de Israel resolve obedecer. E Deus age de uma forma espetacular e sobrenatural. E é exatamente isso que Deus faz. Ele vem fazendo algo para chocar ainda mais a nossa humanidade. Para deixar todo mundo perplexo. É isso que Deus faz. Então, quando o povo de Israel falou assim, não tem mais jeito, vai dar ruim, mas eles resolvem obedecer, então Moisés levanta o cajado. E de uma maneira sobrenatural o mar se abre. E aquela coluna que estava na frente deles, guiando eles, passa para trás deles. Então Deus fica entre o inimigo e o seu povo, até que todos estejam salvos. Deus também está tomando lugar nessa circunstância. Deus também está entrando entre você e o teu inimigo. Deus também está se colocando numa posição para criar tempo, para te dar a possibilidade de você continuar avançando. Porque foi isso que aconteceu. Deus se colocou entre o exército de Faraó e o povo de Israel. E ele começou a reter o inimigo enquanto o povo caminhava pelo milagre. Deus vai reter toda a ação de Satanás sobre a tua vida, toda a ação do inimigo contra você, ele vai reter, para que você também avance sobre este milagre que ele está liberando sobre a tua vida nesta manhã. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Continua caminhando. Fala para o teu irmão de novo, continua avançando, meu irmão. Fala para ele, continua avançando, em nome de Jesus. Uma coisa muito interessante, que o mesmo instrumento que foi usado para abrir o mar, quando todo o povo passou, ele também foi usado para fechar. E é aí que me impressiona mais e mais. De Deus nos dar a oportunidade de participar da autoridade dele. Eu tenho autoridade, mas eu quero manifestar essa autoridade através de você. Eu quero manifestar essa autoridade através da sua vida. No caso de Moisés, ele colocou na mão dele um cajado. E esse cajado abriu e fechou. Deus também está colocando uma autoridade na sua vida, para que você compartilhe a autoridade dele em meio a essa circunstância.
e que você também tenha poder para abrir e para fechar. Que Deus te dê poder para abrir e para fechar, para entrar e para sair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Em resumo, a travessia do Mar Vermelho é a prova eterna de que não existe beco sem saída. Para aqueles que confiam no Senhor, quando nos encontramos encurralados entre o exército do nosso passado e o mar de um futuro impossível. O chamado de Deus permanece o mesmo. Acalme seu coração. Confie no Senhor e continue marchando. Acalme seu coração. Confia no Senhor e continue marchando. Mas talvez você esteja aqui no momento de: ai meu Deus. Talvez Deus te trouxe aqui nessa hora e você está no momento de: ai meu Deus. Eu quero orar junto com você. Se você está em meio a uma circunstância, está gritando: ai meu Deus, Deus te trouxe aqui nesse culto de ceia para trazer essa mensagem ao seu coração. Nos deixe selar isso como uma oração. Enquanto nós vamos cantar essa canção, sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas não vai, mas não vai, mas não vai. porque eu não estou Não vai. sozinho nessa Você não está sozinho guerra. nisso. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem. Deus já tem. Aleluia. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sim, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Não vai. porque eu não estou Você não está sozinho nisso. nesta guerra. Está comigo o braço
que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz grande fim, é o mesmo que nada no Não ar. temas, Temas, sou contigo, eu já dei um caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. você que ficou aí atrás, vem orar com teu irmão aqui. Porque eu acho que se você estivesse aqui na frente, você gostaria que alguém orasse com você. Então sai desse lugar, vem aqui à frente. Vem abraçar um irmão aqui. Vem orar com ele. Deus te deu autoridade também para abrir e para fechar. Lembra que eu falei isso? Deus também colocou um cajado na sua mão para abrir e para fechar. Então Ele quer também fazer com que você participe da autoridade dEle. Então abrace alguém aqui, ore com essa pessoa, ministre sobre um jovem, ministre sobre uma mulher, sobre um homem. Ore com ele, ore com ele. Em nome de Jesus, ore com essa pessoa. Sabe? Ore, 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 isso, ministre mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a receber agora de Deus sobre a sua vida. Comece a receber agora de Deus sobre o seu coração. Comece a receber agora o milagre, aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só Deus pode fazer. Comece a receber agora, em nome de Jesus. Comece a caminhar em meio às impossibilidades. Comece a caminhar em meio às impossibilidades. Porque o Deus do impossível pode fazer. Para nós Ele é o Deus do impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Senhor, não deixe esse povo recuar. Não deixe os teus filhos recuarem. Senhor, que eles continuem marchando em direção ao milagre. Que eles continuem marchando debaixo de uma palavra. Que eles continuem marchando, crendo de que o Senhor está fazendo um milagre. Acalma o coração deles, Jesus, como o Senhor tem acalmado o meu. Acalma o coração deles, em nome de Jesus. Aumenta a fé, a confiança de que o Senhor está fazendo algo sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus. E que eles continuem marchando. Que
que eles continuem marchando, avançando, que eles continuem marchando, avançando para o sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que este milagre seja liberado sobre a tua vida, para a glória do nome do Senhor Deus, porque o Senhor vai glorificar o nome dEle nessa circunstância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Você pode declarar isso mais uma vez. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Sim, Senhor. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E quantos creem, aplauda o Senhor. Toma posse disso, continue avançando. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Continue avançando, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar aí.